falando de inteireza, falando de como nós podemos ser completos em Cristo, de como nós podemos nos apresentar diante dele como um sacrifício vivo, santo e agradável no seu altar. E dentre algumas características, algumas situações que nós precisamos aprender para podermos crescer nisso e sermos realmente como esse sacrifício, nós precisamos entender o conceito bíblico de prosperidade. Muitas vezes nós vemos ensinos errados por aí, vemos práticas erradas por aí, e aí há uma tendência de nós nos fecharmos, de ficarmos retraídos em relação a esse assunto, mas esse assunto ele percorre todas as páginas da Bíblia, é algo que é muito precioso para Deus, algo que faz parte do reino de Deus. Por isso nós precisamos aprender, nós não podemos ser guiados pelo medo. O que nós temos que fazer é buscar a verdade, porque é a verdade que nos liberta. Então nós precisamos ser libertos dos falsos ensinos, dos enganos e das práticas erradas, e entender e viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Amém, pessoal? Então nós vamos dar continuidade. Na semana passada foi falado aqui sobre esse assunto, e a Luciana usou o texto de 3 de João, capítulo 1, 3 de João, versículo 2, quando ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como é próspera a tua alma. E essa passagem ela nos mostra a importância de nós termos uma alma próspera. A prosperidade ela é decorrente de uma alma próspera, e na verdade tudo aquilo que nós fazemos e aquilo que a vida que nós expressamos, ela decorre daquilo que nós pensamos a nosso respeito. É o que diz lá o texto, como diz, como imagina na sua alma, assim ele é. Então quando nós temos um entendimento correto acerca das coisas, acerca daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós então vamos viver e vamos ser tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos, como disse agora o pastor W. Neto. Então, precisamos entender isso. A nossa alma precisa ser próspera, para que sejamos verdadeiramente prósperos. A alma fala de pensamentos, de sentimentos, de vontade, de desejos. Então a alma aqui, ela vai falar muito sobre a nossa mentalidade. E daí o título da mensagem: mentalidade próspera. Nós precisamos, antes de ter alguma prosperidade, antes de termos a verdadeira, melhor dizendo, a verdadeira prosperidade, nós precisamos ter uma mentalidade próspera. Tendo uma mentalidade próspera, nós vamos ser prósperos. Lá em Lucas 6, capítulo 6, versículo 38, Jesus diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E nós aprendemos na semana passada que aqui está a chave da prosperidade. Para quem não esteve aqui semana passada, você perdeu. A chave da prosperidade está aqui. A chave da prosperidade não é receber, a chave é dar. E é isso que Jesus começa dizendo: dai e dar-se-vos-á. Nós precisamos manejar bem esta chave, precisamos usar bem esta chave. A chave está nas nossas mãos. Se a prosperidade fosse resultado de receber, nós teríamos que esperar alguém nos dar alguma coisa. Nós teríamos que contar com a benevolência de alguém para recebermos alguma coisa, para aí sim sermos prósperos. Mas a chave está nas nossas mãos, a iniciativa está em nossas mãos. Nós é que podemos abrir a porta da prosperidade verdadeira. Como? Dando. Quando nós damos, aí sim nós desatamos a prosperidade sobre a nossa vida, a prosperidade segundo Deus. Por isso que nós precisamos dar, como foi falado semana passada, dar do nosso dinheiro, mas também do nosso tempo, dos nossos esforços, da nossa capacidade, dos nossos dons, dos nossos talentos, de tudo aquilo que nós temos e somos.
Nós podemos dar, por exemplo, um apoio moral, um afeto, uma palavra. Nós podemos dar muitas coisas, queridos, e isso está nas nossas mãos fazer, e vai desatar a prosperidade sobre a nossa vida. E aí eu quero dar continuidade nesse pensamento, nessa linha de raciocínio, mostrando algumas coisas para você no texto que nós vamos ler. E para começar, eu queria dizer para você que prosperidade não é sinônimo de riqueza. Prosperidade não é sinônimo de riqueza. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Há pessoas que elas não têm muitos recursos materiais, mas elas têm uma mentalidade próspera, e elas vão crescer e elas vão prosperar. Por outro lado, há pessoas que têm acúmulo de bens, mas não têm uma mentalidade próspera. Elas não são prósperas, elas não desatam a prosperidade verdadeira sobre a vida delas e nem sobre a vida das outras pessoas. Nós vamos entender bem isso. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Gente, eu vou ler muitos versículos aqui, então não vai dar tempo de não vai dar tempo de eu pedir para você abrir. Eu vou citar o versículo, a referência. Se você for rápido, você pode abrir, ou então o irmão aí pode nos ajudar, né? Mas eu vou estar lendo aqui para a gente ganhar tempo. Mas alguns eu quero que a gente leia juntos, né? E esse é um deles. 1 Timóteo capítulo 6, 17 a 19. Olha o que Paulo fala ao jovem pastor Timóteo. Paulo diz assim a ele: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos, que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Olha só, o que chama a atenção logo aí é o seguinte: esse capítulo 6, no versículo 10, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tem muita gente que tem medo da prosperidade por conta desse versículo. Mas o versículo não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, e sim que o amor ao dinheiro, a cobiça, o desejo desenfreado, aquela ganância, tudo aquilo que leva a ser colocado como prioridade, é isso que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. É esse mesmo capítulo que nós lemos o nosso texto, quando começamos aqui no versículo 17, quando Paulo diz para Timóteo: Timóteo, diz para os ricos da tua congregação que eles não sejam altivos, nem ponham a sua confiança nas riquezas. Olha só que interessante. Ou seja, ser rico não é pecado, né? Nem era pecado naquela época, nem é pecado hoje, tá, irmãos? Ser rico não é pecado. Então nós precisamos aprender a lidar com as riquezas. E aqui nesse texto de 1 Timóteo 6, 17 a 19, nós vamos ver alguns princípios poderosos sobre a verdadeira prosperidade. Então vamos lá. Primeira coisa é que a mentalidade próspera nos livra do orgulho. A mentalidade próspera nos livra do orgulho. Veja o texto novamente. Ele começa dizendo assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Ser altivo é ser orgulhoso, é confiar na sua própria força, na sua própria capacidade, na sua própria inteligência para ser o seu próprio provedor. A Bíblia diz em Jeremias 17,5 que maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua própria carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês não podem confiar em si mesmos. Vocês ricos
para serem verdadeiramente prósperos, não confiem em si mesmos, não confiem na incerteza das riquezas. Outro texto que o Neto falou ainda agora, está lá em Deuteronômio 8, de 18 a 17, quando Deus colocou o seu povo na terra de Canaã. O Senhor então deu a terra, deu para eles a terra que mana leite e mel, o melhor, a Bíblia diz que é a melhor de todas as terras, ela mana leite e mel. Quando os espias foram lá e disseram: essa terra realmente é muito boa, é conforme o Senhor nos prometeu, olha aqui os frutos, é a melhor terra. Quando Deus então colocou o seu povo ali dentro, ele fez uma advertência. Nesse texto de Deuteronômio 8, 17 e 18, ele diz: não diga, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder, o poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então nós temos que entender isso. Não vamos, queridos, pensar que é a nossa própria capacidade, independente de Deus, que conquista as coisas. Não é a nossa própria inteligência, independente de Deus, que pode nos levar a uma posição. Não são os nossos próprios recursos, independentes de Deus, que vão nos garantir uma aposentadoria. Deus está em todo o tempo. Ele diz assim: eu te dou forças para adquirir riquezas. Se Deus cortasse o nosso ar agora mesmo, já era, acabou tudo, né? Acabou tudo. Então, não vamos ser soberbos, até porque Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. A história nos diz sobre aquele navio, né? Titanic. O Titanic, então, no início do século passado, foi um colosso. Foi uma distância entre os navios existentes anteriormente e o Titanic era um negócio absurdo. E um dos construtores, um dos donos da White Star Line, que construiu o Titanic, ele disse assim, né? Segundo a história, ele disse assim: nem Deus pode afundar esse navio. Nós conhecemos a história, sabemos, né? Todos nós sabemos que o Titanic afundou, bateu no iceberg e afundou. Então, quem afundou o Titanic? Não foi Deus não, tá, irmão? Foi a soberba deles. Foi a soberba dos construtores, a soberba do comandante, porque eles achavam que nada, nem mesmo Deus poderia destruir, poderia afundar aquele navio. Então, quando nós somos soberbos, a soberba precede a queda, precede a ruína. Nós não podemos então viver com soberba. Esse é um princípio que se aplica a todas as áreas da nossa vida, inclusive nessa questão financeira. Nós precisamos, quando nós temos uma mentalidade próspera, nós reconhecemos que Deus é a fonte de toda provisão na nossa vida. O canal dessa provisão pode ser o seu patrão, pode ser a sua empresa, pode ser o governo, pode ser um irmão, pode ser qualquer coisa, ou qualquer pessoa, mas a fonte é Deus. A mentalidade próspera reconhece que tudo que nós temos, tudo que é bom, vem de Deus. E é isso que Tiago 1, 16 e 17 fala: não vos enganeis. Olha só o que o texto diz, porque nós lemos muito essa parte, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, desce do Pai das luzes, em quem não há sombra, não há mudança, nem sombra de variação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom vem do alto. Mas o versículo anterior fala assim, ó: não vos enganeis, irmãos, não se engane, não confie nas riquezas, não confie nos seus próprios talentos, não confie na sua própria força, não confie na sua própria beleza, não confie no seu próprio vigor, não confie em si mesmo, confie no Senhor. E é interessante, maldito o homem que confia no homem,
faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mais adiante ele diz: porém bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Quando a nossa confiança está nas riquezas, nós perecemos, porque elas são incertas, é o que diz o nosso texto lá de 1 Timóteo 6. Mas Deus não, queridos. Deus é certo, Deus é confiável, Deus é bom em todo o tempo. Se o Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará. Amém? Segundo princípio que nós extraímos no nosso texto é 1 Timóteo 6, de 17 a 19. Paulo vai falando e ele nos mostra que as bênçãos têm um propósito, a prosperidade tem um propósito. As bênçãos que Deus nos dá, elas têm um propósito, elas devem ser usadas por você e pela sua família. É o que diz lá no versículo 17, 1 Timóteo 6, 17. E nós temos que colocar nossa confiança em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas, para delas gozarmos, para delas usufruirmos, para delas usarmos. Nós precisamos usar as coisas. As coisas, elas existem e elas nos são dadas para nós usarmos, não para nós guardarmos, não para servirem de troféu. Então o segundo princípio que nós aprendemos é que a mentalidade próspera nos livra da avareza. Porque o avarento, ele não quer usar nada, ele quer guardar, ele quer acumular, ele está servindo as riquezas. Mas a mentalidade próspera entende que as riquezas devem nos servir. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. E uma coisa, queridos, é você ter dinheiro, a outra coisa é o dinheiro ter você. Uma coisa é você ser o senhor dos seus bens, outra coisa é você ser possuído por eles. Aí é que entra aquele versículo de 1 Timóteo 6,10: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. Você entende então o contexto do que Jesus falou? Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós, acumuleis para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e nem os ladrões minam nem roubam. Esse texto, essa palavra de Jesus está dentro deste contexto de que nós não devemos ser avarentos, não devemos acumular riquezas, não devemos acumular bens. Os bens que nós temos e tudo que nós temos deve ser usados para abençoar a minha vida, abençoar a vida da minha família, abençoar os outros. Muita gente, quando obtém alguma coisa, seja uma herança, seja uma renda extra que de repente entra, seja uma indenização que venha, seja um presente dado por alguém, enfim, uma bênção extra, alguém recebe e não quer usar, quer guardar, quer acumular. Jesus contou uma parábola sobre isso e sobre a loucura do que é isso. Está lá em Lucas 12, de 15 a 21. Aquele homem diz assim: o campo dele produziu com muita riqueza, e ele disse assim: agora o que eu farei? Não tenho mais nem onde recolher os meus frutos. Então ele disse para si mesmo: vou fazer isso, vou derrubar os meus celeiros e vou edificar outros ainda maiores, e ali eu recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E aí eu direi à minha alma: alma, agora tu tens depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, Doni, e o que tens preparado, para quem será?
A gente vai ficar acumulando, juntando, enquanto não conseguimos nem sequer fazer uma viagem com os nossos filhos, não conseguimos sair para comer num restaurante bom, não conseguimos comprar mais do que 2 pares de sapato. Entenda, queridos, eu não quero nem ficar dando muitos exemplos, porque cada um tem que viver dentro da sua realidade. O que eu quero dizer é que muitas vezes você está vivendo de forma avarenta. Você recebe um recurso e guarda, e olha todo dia a sua conta bancária e acha lindo aquela conta, mas seus filhos estão aí com necessidades, com situações mal resolvidas, com problemas, até mesmo pela falta de sair junto em família. A pastora Regiane tem falado dia após dia sobre isso, nesse período do jejum. Invista na sua família, queridos, é o nosso bem mais precioso. Invista na sua família, invista seu tempo, invista o seu afeto, invista as suas emoções, invista a energia e invista seu dinheiro. Vale a pena investir. Você transforma dinheiro em felicidade. Dinheiro não traz felicidade, mas quando você sabe dominar, ser senhor dele, você vai usá-lo para abençoar a sua vida, reconhecendo que a fonte é Deus. Então, utilize bem tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Utilize bem seu carro, sua casa, suas roupas, seu dinheiro, a sua louça, né? Utilize bem a sua louça. Não deixe guardado, não. Só para as visitas, ou só para quando tiver um milênio, né? Tem gente que guarda aquelas louças assim, um bezerro de ouro, né? Use. Ah, e se quebrar? Se quebrar você usou, mas se você não usar, você não usou. O fato é que as riquezas têm que estar ao nosso serviço, amém? Não somos nós que servimos a riqueza que nos serve. Terceiro princípio, a mentalidade próspera nos faz livres do egoísmo. O avarento, ele é um acumulador, ele guarda tudo, ele não quer utilizar, ele guarda tudo para ele não quer utilizar. O egoísta é um pouco diferente, ele até usa, mas só para ele só pensa em si, ele glorifica a si mesmo, porque ele é o alvo do amor dele, e é o único a quem ele ama, e é para isso que ele vive para ele. Nosso texto diz assim, que os ricos devem praticar o bem, 6:17, a gente pode ser 17, ou 18, nem sei mais onde é que está, 17 ou 19, tá? Ele fala assim, que pratiquem o bem, e que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos. Que pratiquem o bem, que sejam liberais, que sejam generosos em dar, outra tradução diz. Queridos, Jesus nos ensinou como orar, e ele disse assim, que nós devemos chegar ao Pai, e ele fala, pedi e dar-se-vos-á, batei, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Essa oração deve ser dirigida ao Pai. Mas então a gente pergunta, por que muitas vezes nós não recebemos? Se nosso Pai é tão bom, por que Ele não nos dá todas as coisas? Justamente porque Ele é tão bom, e Ele não nos dá as coisas que nós temos interesse egoísta. Tiago esclarece bem isso. Tiago 4:3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando nós pedimos as coisas e nós temos uma mentalidade egoísta, a Bíblia diz que isso é esbanjamento, é desperdício. Aquilo que nós temos, queridos, não deve ser apenas para nós mesmos.
A mentalidade próspera entende que tudo aquilo que Deus lhe abençoa deve servir de um fluxo de bênçãos. Deve rodar, deve circular. Deve ser como os rios de água viva que fluem do nosso interior. Então aquilo que nós recebemos nas nossas mãos não é apenas para nós mesmos, mas é para compartilharmos com os outros. A mentalidade próspera, ela supera o egoísmo e entende que tudo aquilo com que Deus nos abençoa deve transbordar para os outros ao nosso redor. Olha o que Paulo disse aos Efésios, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. As bênçãos que você tem não são para suprir apenas você mesmo e a sua família, também para contribuir, para suprir as necessidades dos outros e contribuirmos com o reino de Deus. E a propósito, alegre-se com a prosperidade dos outros. Não seja egoísta, porque o egoísmo ele é irmão da inveja. Se você, por exemplo, vir uma família, a sua família está com problemas de relacionamento, cara, uma briga só, parece um UFC dentro de casa, e Deus mostrar para você uma família feliz, que se ama, que se cuida, sabe o que é isso? Deus está mostrando para você que é possível sim ter uma família feliz. Amém? Se você estiver passando por problemas financeiros, talvez desempregado, talvez com uma dívida grande, e você vê alguém do seu lado, vê o irmão do seu lado prosperando, não deixe a inveja tomar o seu coração, queridos. É Deus que está mostrando para você que é possível sim você vencer essa situação que está vivendo e ser próspero na sua vida. Porque tudo isso é um testemunho para gerar, para aumentar a sua fé. Diga amém. Amém. O reino de Deus, queridos, é um reino de grande riqueza, de grande abundância. Deus tem abundância para os seus filhos. Amém? Quarto princípio, quarto e último princípio. A mentalidade próspera entende que a prosperidade é o ambiente de uma vida no reino de Deus. Quem tem a mentalidade próspera entende que a prosperidade ela nasce e ela floresce no ambiente da vida no reino de Deus. Por isso nós precisamos viver no reino de Deus. Por isso Jesus falou para Nicodemos: o que importa é você nascer de novo, para que você possa entrar no reino dos céus. Você precisa viver o reino de Deus. O reino de Deus está ao seu alcance, está ao alcance da sua mão. O texto que nós lemos de 1 Timóteo, ele termina dizendo assim, que nós devemos, os ricos devem entesourar para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida que Deus projetou para você viver. A verdadeira vida é a vida do reino de Deus. Por isso que Jesus disse em João 10, 9 e 10: eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós estamos no reino de Deus, nós temos vida, nós temos provisão em abundância, nós temos pastagens verdejantes, nós temos liberdade de entrar e sair, nós temos prosperidade. Nós não precisamos andar ansiosos, angustiados, preocupados, depressivos, quando nós buscamos o reino de Deus. Mateus 6, 25 a 33, Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que o vestuário? E ele diz: olhe para as aves do céu, olhe para os lírios do campo. E ele termina dizendo assim: portanto não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou o que havemos
de nos vestir, pois a todas essas coisas são os gentios que ficam buscando. Mas o vosso Pai Celestial bem sabe que precisais de tudo isso. Vós, porém, buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A mentalidade próspera entende que no ambiente do reino de Deus a prosperidade floresce. Nós não precisamos ficar preocupados, angustiados. Não, sabe aquele pessoal que diz assim: meu nome é hora extra, meu sobrenome é trabalho, ou ao contrário, né? Sei lá. E fica aí, e não tem tempo para a família, não tem tempo para as coisas da igreja, não tem tempo para um lazer, não tem tempo para descansar. Louco, essa noite pedirão a tua alma, pobre Johnny. A mentalidade próspera é resultado dessa comunhão com Deus. Deus deseja nos fazer prosperar. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Como será esse homem? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo o que ele fizer, ele prosperará. Deus tem o desejo de nos abençoar. Deus sempre nos abençoa. Deus fez o homem. Gênesis 1:28 diz: Deus os abençoou e disse. Antes de Deus dar instrução para como o homem deveria viver nessa terra, dominar sobre tudo, governar, se multiplicar, ele abençoou o homem. Deus deseja nos abençoar. Quando Deus levantou o povo de Israel através de Abraão, ele disse: eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Veja que Deus deseja sempre nos abençoar, e aqui está a prosperidade. Com a bênção com que somos abençoados, nós abençoamos os outros também. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem as nações para nós. Deus tem as nações, e Ele nos chama para abençoar as nações com a prosperidade do reino de Deus, que não é uma prosperidade de acúmulo de riquezas, mas de um fluxo contínuo de vida, de proteção, de bens, de provisão, de saúde, de liberdade, de vida abundante. Vamos ficar em pé? Nós sabemos que esse é um assunto que, como eu disse no início, causa polêmica por aí em muitas igrejas. E como disse alguém no passado, e eu concordo, eu não acredito na teologia da prosperidade, mas eu acredito na prosperidade. Porque a prosperidade vem de Deus. A prosperidade é um dos fundamentos do reino de Deus. Deus é muito próspero. Do aumento do seu governo não haverá fim. Deus é expansivo. Os cientistas não entendem, mas dizem que o universo está se expandindo. Eu não sei como é isso, né? O universo que é infinito se expande, mas é porque acho que eles conseguem captar de alguma forma o coração de Deus, que é um coração próspero, expansivo, excessivo, grandioso, né? As coisas estão sempre em expansão, porque do aumento do seu governo não haverá fim, do aumento da sua paz não haverá fim. Deus tem prosperidade para a sua vida. Não podemos ser guiados pelo medo do que alguém prega, do que alguém vive. Ei, nós estamos aqui e eu fiz questão de trazer uma enxurrada de versículos bíblicos, e muitos
outros eu teria para trazer, queridos. Muitos outros. E essa palavra foi uma palavra mais de mestre, mais de ensino para você, para que caiam todas as escamas, para que caiam todas as correntes que ainda prendem, se você ainda estiver preso. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Feche seus olhos agora, eu quero orar por você. Eu quero que você entenda que esse é o tempo, que esse não é simplesmente o tempo em que Deus vai fazer você prosperar. Esse é o tempo, mas é muito mais do que isso. Esse é o tempo em que Deus vai fazer você entender que Ele quer te prosperar em todo o tempo. Não somente você vai prosperar, mas você vai entender que a prosperidade é sua herança, que Deus tem isso para você. Ele escolheu assim. Sabe por quê? Porque Ele é bom em todo o tempo. Senhor, eu quero orar agora pelos meus irmãos, que essa palavra que foi ministrada nessa noite, ela possa entrar nos corações de uma maneira profunda. Nós não queremos ser guiados por engano, por ensinos errados. Nós queremos viver a plenitude